Então essa parte tutorial 2 do guia básico do Excel. Então para você que é iniciante no Excel, essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo a respeito de tutorial para iniciantes no Excel, tá? Na primeira parte a gente aprendeu sobre as partes que compõem o Excel, e nessa parte a gente vai adentrar um pouquinho mais no exemplo que a gente estava criando, ok? Bom, continuando então, nós paramos aqui na nossa lista de dados, onde nós temos então as vendas, tá? Então nós temos ali a data, cliente, os dados da nossa venda, ok? Nós vamos continuar aqui fazendo alguns cálculos e fazendo algumas formatações, aprendendo um pouco a respeito de alguns artifícios, alguns recursos que nós temos aqui dentro do Excel. Perfeito? Tá, perfeito. Então vamos continuar aqui. Eu vou criar mais uma coluna, porque nós temos aqui o preço unitário, né, a quantidade, o preço unitário, o valor bruto da nossa venda. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? A gente viu na primeira aula lá que a gente usa o scroll, Ctrl Scroll para aumentar, tá? Então, quantidade, preço unitário, o valor bruto que nós temos, o desconto, percentual de desconto e o valor desconto. Eu quero agora o valor bruto menos o desconto para a gente saber quanto é que a gente tem. Olha, interessante. Eu poderia vir aqui e copiar, criar uma fórmula, uma outra coluna aqui. Como é que eu faço para criar uma nova coluna? Ou eu venho e digito, né, valor líquido, por exemplo, eu digito direto, mas eu também posso ganhar produtividade fazendo o seguinte. O valor desconto, o que muda, né, de valor desconto para valor líquido, vai ser apenas a fórmula. Então eu vou copiar ela inteira. Você clica na coluna L, clica ela inteira, vai aprender como copiar uma coluna então. Clico aqui, copio ela inteira, ela vai copiar até a última linha da célula, isso é bem importante. Ela está copiando até a 1.048.576. Ele está copiando a coluna inteira do Excel, tá bom? Então isso é bem importante você entender o que ele está fazendo. Eu copiando a coluna inteira e agora eu vou colar na coluna M, Ctrl V. Quando eu colo ela, não pode ser na célula, pode colar aqui, ó, na M1, mas você não pode colar na M2, porque senão ele vai dar esse erro aqui, dizendo que ele não tem área para colar. É como se eu estivesse tentando colocar 1.048.576 em 1.048.575 linhas, ou seja, uma linha menos, porque eu estou colando na de baixo, tá? Então, ou você cola na M1, ou você cola na coluna M, tá bom? Isso é importante. Então, eu coloquei a mesma coluna. Aqui eu vou chamar de valor líquido. Para isso, de novo, ou você dá um F2 ou digita direto, valor líquido, tá? Aqui abaixo eu vou apagar essa informação que eu tenho aqui. Para isso, eu vou selecionar com Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift, apertei, seta para baixo. Ele vai até a última linha preenchida na nossa tabela. E agora eu vou apertar Delete. Então ele deletou a nossa informação. Mas ele manteve a formatação, manteve também aqui a questão da formatação de fundo. Então, quando a gente deleta a informação, ele está deletando apenas a informação dentro da célula, tá bom? Então, eu vou dar um igual, e agora eu vou fazer valor bruto menos valor desconto. Então, eu cliquei aqui em valor bruto menos valor desconto. Vou dar um Enter. Então, esse aqui é o nosso valor líquido, 3.662,26. Para eu colar para baixo de novo, ou eu clico duas vezes aqui, ou eu dou um Ctrl C e Ctrl V para baixo. Eu vou clicar duas vezes aqui nesse cantinho, ó, na alça de preenchimento, tá? Então eu vou clicar duas vezes e automaticamente ele vai vir aqui e vai preencher até a última célula que eu tenho. Ctrl seta para baixo, ele vai até a última célula que eu tenho aqui, ou se não você vem aqui, tá? E vem até aqui embaixo, tá? Ctrl seta para baixo ou faz isso aqui, tá bom? Ou vem aqui com a setinha. Esses atalhos que eu vou falando para você é muito importante você aprendendo, porque eles vão te dar facilidade de uso dentro do Excel. É sempre mais prático você utilizar os atalhos do que utilizar, né, o mouse, tá? Mas se você vai aprendendo, pegando com o tempo, não tem pressa para você aprender isso, tá bom? Agora nós já temos as nossas informações aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para você. Nós já temos essas informações, estão nesse formato para a gente aqui. Agora vejamos alguns recursos interessantes que eu quero aqui. Por exemplo, eu queria ver só as vendas do Paraná, queria ver só as vendas de tal produto, de tal marca. Como é que eu posso fazer isso? Aqui na guia dados, você tem aqui o classificar, que permite que você classifique as informações, e tem a função filtro, tá? Onde você pode filtrar essas informações. Eu vou clicar em filtro, tá? Cliquei no cabeçalho e cliquei em filtro. O que aconteceu é que automaticamente ele inseriu um filtro na sua planilha. Veja aqui acima delas, que agora eles têm essa setinha aqui.
Essa setinha significa que ele tem um atalho de filtro. Então, quando a gente clica sobre ele, ele vai aparecer aqui não só o atalho de filtro, como permite a classificação de A a Z, ou seja, do maior para o menor, menor para o maior, tá? Você pode classificar por cor, isso é mais para frente. Filtro de texto, você pode ser, eu quero que seja igual a, diferente de, começa com R, por exemplo, começa com P, termina com, então pode terminar com um determinado texto. Contém determinado texto ou valor, não contém. Ainda pode personalizar o filtro. E aqui abaixo dele você também tem filtros já prontos. Ele já pega a lista de tudo que tu tem aqui de cidade, uma lista única, tá? Sem repetição, onde você tem todas as cidades. Então eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, eu quero ver só as vendas em Araçatuba. Então para isso eu venho desmarcar, desmarco selecionar tudo e marco Araçatuba. Quando eu clico aqui e dou um OK, ele vai mostrar apenas as vendas que foram feitas para Araçatuba. E aqui nós temos apenas essas vendas com todos esses dados aqui ao lado. Então todas aquelas informações não é que elas sumiram, elas ficaram ocultas. Como você pode notar, aqui ao lado, ó, as células estão ocultas, elas ficaram como 6 está pulando para 132, está pulando para 176. E entre elas você tem então as células que foram filtradas, que foram ocultas, tá? Então essas informações ficaram ali ocultas dentro do Excel. Se eu quiser aplicar outros filtros, eu também posso. Eu quero ver tudo que foi vendido para Araçatuba e que foi da ASICS. Então eu venho aqui em marca, desmarco aqui selecionar tudo e marco só o que eu quero. ASICS, por exemplo. Marco, ele está aparecendo agora somente da ASICS, somente da cidade de Araçatuba. Perfeito? Agora, se eu quiser clicar e tirar o nosso filtro, limpar o filtro, sem eu ter que vir aqui, você pode clicar aqui, ó, limpar. Então, limpe o filtro. Então, ele vai limpar o filtro, mas não vai tirar o filtro. Clique em limpar e o filtro continua aparecendo em cima, mas eu limpei ele automaticamente. Então, ele limpa todos os filtros. Tanto faz você vir por aqui desmarcar ou por ali, tá? Por exemplo, eu quero ver tudo que foi vendido aqui para Espírito Santo. Vou dar um OK. Então agora está mostrando todos os filtros, só no filtro, só o que foi vendido para o Espírito Santo. Quando eu venho aqui e desmarco e seleciono tudo de novo, ele automaticamente vem e volta exatamente como estava antes. Tanto por aqui como limpar, tanto é que o limpar fica aqui desabilitado porque ele já não tem filtro nenhum. Perfeito? Então o filtro é assim. E se eu quiser classificar a minha informação? Digamos que eu queira classificar ela por UF e cidade. Como é que eu faço isso? Para eu classificar, eu posso classificar pela coluna selecionando apenas a coluna, e daí eu clico aqui nesse botãozinho, classificar de A a Z ou ZA, de maior para menor, menor para maior. Então cliquei aqui e automaticamente ele veio e já fez então a classificação por esta coluna. Tá? Coincidentemente, alguma coisa pode aparecer aqui, mas não sempre. Ó, por exemplo, Salvador, Juazeiro, Salvador, Vitória, Conquista. Não está organizada essa outra coluna, apenas essa. Tá? Então você pode clicar aqui e depois clicar aqui e fazer essa organização, também pode. Só que daí ele não vai pegar, tá? Daí ele vai pegar somente pela cidade ou somente pela oeste. E para você colocar mais classificações, você vai clicar ali e vai clicar nesse botão, classificar. E daí você vai poder colocar níveis de classificação. Por exemplo, ele já entendeu que a primeira célula, primeira linha, colunas. Então eu vou clicar aqui em UF, vou clicar em adicionar e vou selecionar aqui então cidade. Então agora nós temos UF, valor das células de A a Z, cidade, valor das células de A a Z. Tá? Então o valor das células poderia ser pela fórmula, poderia ser pela cor da fonte, aliás, pela cor da fonte, cor da célula, ícone de formatação, tá? De A a Z. Então, primeiro ele vai classificar para o F e depois por cidade. Você poderia colocar também por marca, por exemplo, sem problema nenhum. Para isso, bastaria colocar adicionar nível e, por exemplo, clicar aqui em marca. Vou dar um OK. E agora nós temos Manaus, Manaus. E aqui nós temos as marcas. Então, tudo classificado bonitinho aqui para você. Perfeito? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui para a gente entender mais dados, mais informações. Agora vamos ver aqui quantos sapatos foram vendidos, tá? Quantos sapatos eu vendi? Para pegar quantos sapatos eu vendi, eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu clicar para baixo e arrastar, veja o que acontece. Essa barra é bem interessante aqui abaixo, tá? É a barra total, a barra de status, onde você vai aparecer várias informações para você. Por exemplo, a média, 26, a contagem, 19, contagem quantidade de vendas, vamos dizer, foi 19, a média de sapatos vendidos foi 26,
o mínimo de sapatos no nosso pedido foi 11, a soma foi 494, sapatos foram vendidos aqui, tá? Então a gente consegue fazer essas somas automaticamente. Agora é interessante, então se eu quiser somar esse total aqui, simplesmente eu vou usar essa função. Você não vai fazer da seguinte forma, não vai fazer. Tem gente que faz isso aqui, ó. Não é para fazer isso, tá? Porque já pensou você fazer isso para 2.000, 3.000 células? Não faça isso, tá? De jeito nenhum, não faça desse jeito. Para isso você vai usar a função soma, tá? Então a função soma são funções que existem dentro do Excel. Tem centenas de funções ali dentro do Excel, tá? Então uma delas é a função soma, uma das funções mais utilizadas. Então para isso vamos dizer que eu quero saber a quantidade de sapatos vendidos, pares vendidos. Igual soma, você vai digitar e daí você vai decorando mesmo essas fórmulas, tá? Você também pode dar F1, você pode procurar também na internet, pode clicar aqui em fórmulas e pesquisar ela ali também, sem problema nenhum, tá? Ou soma, e daí você vai dar um abrir parênteses. No abrir parênteses, ele vai te pedir quais são os argumentos. A função soma, ela simplesmente pergunta qual é a lista de dados que você quer somar. Então aqui, digamos que eu quero somar só isso aqui, tá? Então quando eu seleciono, perceba que ele está passando o intervalo H7, que é onde começa, H7, até H15, que vai até aqui embaixo, certo? Então é nesse intervalo que ele vai somar. Perceba que ele está entre dois pontos, tá? Não precisa se preocupar que automaticamente ele já faz isso, tá bom? Ficou bem mais fácil. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então perceba aqui que nós temos 241 sapatos vendidos ali. Se eu quisesse aumentar um pouquinho ou diminuir, bastaria você clicar sobre ele e arrastar, clicando nesse setinho que fica ali no cantinho, na alça de preenchimento de novo. Vamos para baixo, para frente. Tá? Por que ele aparece verdinho às vezes? Esse verdinho é um aviso. Ele está dizendo, por exemplo, a fórmula omite células adjacentes. Como assim? Ele entendeu que aqui nós temos mais informações abaixo, tá? E está te avisando, olha, pode ser que você não tenha somado tudo, né? Ele está te avisando isso. De repente eu queria somar só isso, ok. Mas se eu quisesse somar a coluna toda? Então se eu quisesse somar a coluna toda, ele está avisando para você, olha, eu acho que você queria somar a coluna toda e você não somou. Então é por isso que às vezes ele avisa esse botãozinho, o verdinho, e aparece também esse alertazinho aqui, tá? Se eu quiser clicar e somar a coluna toda, de novo, eu vou vir aqui, selecionei o nosso intervalo, fica mais fácil daí, apaga, delete, e aí seleciona para baixo e vai indo com Shift seta para baixo, Shift seta para baixo, e vai Shift seta para baixo até a última. Para até a última, você vai apertar Shift, Ctrl e seta para baixo, ou seleciona tudo com o mouse, tá? Shift, Ctrl, seta para baixo, tá bom? Então ele veio até a última célula. Shift, Ctrl, seta para baixo. Tá bom? Vou dar um Enter. E agora nós temos 30.297. Perceba que o verdinho não está mais aparecendo, porque nós somamos a coluna inteira. Então essa aqui é a quantidade de calçados que a gente vendeu, né, ao longo desse período todo. Ok? Se eu quisesse saber a média do preço unitário, por exemplo, a média do preço unitário dos nossos sapatos. Então se eu quiser saber a minha média, ou quiser saber a quantidade de vendas, né, quantas vendas foram feitas. Isso aqui é a quantidade de pares de sapato, é a soma total. Digamos que eu queira saber também a quantidade de vendas que eu tive. Quantas vendas eu tive? Tá? Então, para isso, você vai usar o conte.números ou conte.valores. Tá? Então, eu vou botar conte.valores. E a mesma coisa. Simplesmente, você vai dar um abre parênteses e selecionar um intervalo. Ele vai calcular o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, abre parênteses, ele vai contar quantas vendas eu tive. Eu selecionei aqui, cliquei na primeira, Shift, Ctrl, seta para baixo, Shift, Ctrl, seta para baixo, e daí vou dar um fechar parênteses e vou dar um Enter. Ele vai automaticamente voltar lá para cima e vai dizer que nós temos, então, 1.012 vendas, tá? Então, essa aqui é a quantidade de vendas que nós tivemos e esse aqui é o total. E aqui é a quantidade de vendas total. 1.012 pedidos, né? Pode chamar de pedidos também para ficar mais claro. Pedidos total de calçados, tá? Aqui, se eu quiser saber, por exemplo, a minha média. Qual foi a média de preço unitário que nós tivemos? Para eu saber a minha média, eu posso fazer da seguinte forma. Igual média, abre parênteses. Vamos pegar pelo valor bruto, fica melhor, né?
valor bruto de média de vendas, igual média, abre parênteses, e vamos dizer que eu queira saber a minha média de valores que eu tive aqui de vendas. Então, qual foi a minha média de vendas? Opa, eu ajudo sem querer. Média de vendas. Mesma coisa, abrir parênteses, selecionei o nosso intervalo, Ctrl Shift, seta para baixo, ou seleciona na mão, fecha parênteses, dá o Enter. Ele está dizendo que a minha média de vendas, minha média de pedido, né, o pedido médio, foi de 3.143,55, também chamado de ticket médio, tá? Ou venda média. Então a minha venda média foi de 3.143,55. Claramente, quanto for maior, melhor é isso aqui, né? Maior, melhor, obviamente, tá? E quanto é que eu tive de total de soma de desconto? Quanto é que eu tive de desconto? Igual soma, abre parênteses, vou somar então, Ctrl Shift, seta para baixo ou seleciona e dá um Enter. Então, a média, o total de desconto que nós tivemos foi de 236.223. E qual foi o valor líquido que nós tivemos? O valor líquido que nós tivemos foi igual soma, abre parênteses, selecionei aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, fecho parênteses, dá um Enter, 2.945.047,33 foi a nossa venda total. Perfeito? Ótimo. Então agora nós vamos fazer mais alguns cálculos aqui. Vamos resumir um pouco esses dados que nós temos aqui, tá? Tem outras formas de você fazer isso. Aqui nós vamos aprender utilizando soma. Eu vou clicar aqui, ó, soma Cs, e conte Cs. Eu vou dar uma nova planilha, vou clicar aqui, e ele vai aparecer mais uma planilha. Como é que eu faço para mudar o nome dessas planilhas? Você clica 2 vezes aqui sobre ela, e eu vou botar um nome para ela. Por exemplo, aqui eu vou chamar de vendas. Vendas, vou dar um Enter, tá? Aqui ao lado eu vou fazer uma outra onde eu tenho análise. Clicar 2 vezes sobre a planilha 7, eu vou chamar de análise. Vou dar um Enter assim, tá? Então nós temos a venda e temos a análise. Agora digamos que eu queira saber aqui as somas, a soma de vendas aqui, a partir de uma marca ou a partir de um departamento, por exemplo, a partir de um cliente, a partir de um produto, tá? Digamos aqui que eu queira, então, por exemplo, a partir dos clientes é muita coisa, né? Vai aparecer muita coisa para a gente. Digamos que seja a partir do estado, tá? Então, digamos que eu tenho esses estados e eu gostaria de ter quanto é que eu tive de vendas, quanto é que eu tive de quantidade, de total, de vendas por estado. Como é que eu faço isso? Olha só, interessante. Eu vou vir aqui, vou copiar, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C. Então eu copiei a informação, vou dar o botão direito copiar também, tá? Sem problema nenhum, seleciona e copia. Copia ele ali, sem problema nenhum, vai aparecer o copiar aqui em cima para você. Vou clicar em análise. E agora eu vou pegar aquela informação e vou colar aqui. Vou aumentar um pouco aqui para você. Botão direito, e pode colar direto ou colar valores, tanto faz. Colar, Ctrl V, tá? Então ele veio aqui e colou essa informação. Mas não queria que aparecesse todas essas células aqui, nem eu. Então vou clicar em exibir linhas de grade para aparecer só assim limpinho para a gente trabalhar, tá? Trabalhando da forma como eu trabalho, que fica melhor para você aprender, já vai aprendendo. Por isso os atalhos é interessante você ir aprendendo. Tá, agora eu quero saber quanto é que eu tive de vendas, de total de vendas, de venda média, ticket médio, para cada um desses. Como é que eu faço? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar, eu quero uma lista limpa, eu quero uma lista única de UF. Para isso eu vou selecionar todos esses dados, então você pode ir com o mouse e selecionar, né? Ou você pode vir aqui Ctrl Shift seta para baixo, tá? Aqui você vai clicar em dados, remover duplicadas, tá? Então você tem essa opção aqui em cima, em dados, ferramenta de dados, remover duplicadas. Ele vai remover então as duplicadas, deixando apenas uma lista única de dados. Então ele seleciona os dados, né? Selecionar todas ou não, já tem uma coluna, né? Vou dar um OK. 992 valores duplicados, encontrados e removidos, 20 valores exclusivos e restantes, tá? Então esse recurso do Excel, ele faz uma limpa, ele tira lá os dados que estão duplicados, deixando apenas uma lista limpa para você, tá? Essas informações já estão classificadas, olha, já estão classificadas, mas se não estivessem, você poderia vir aqui em dados e clicar aqui em classificar e ele já classificaria, né? Digamos que eu quisesse do maior para o menor, então ele faria o contrário, ou menor para o maior, como você quiser essa informação, tá bom? Então nós temos aqui as informações aqui dos estados e eu quero fazer uma análise aqui com o total, tá? Então digamos aqui que eu queira colocar uma análise com a quantidade total de vendas,
quanto que eu tive de quantidade, de preço unitário, valor bruto, tá? Valor de desconto, valor líquido, para cada um daquelas UFs. Eu quero separado por UF então, tá? Então eu vou vir ali, primeiro eu vou colocar aqui então, vou chamar de análise. Vou aumentar aqui a nossa fonte, página inicial. Vou clicar aqui, que nem a gente fez na outra aula. E vou aumentar ela aqui um pouquinho, tá? Eu vou colocar aqui um tracinho embaixo, ficar bonitinho. Ok? Então ficou aqui a nossa análise. E vou excluir essa coluna. Para eu excluir essa coluna, vou clicar com o botão direito em excluir a linha, aliás. E vou excluir ela aqui, tá? Então agora a gente vai saber então a quantidade de vendas. Quantas vendas a gente teve? Então eu vou chamar de pedidos. Tá? Pedidos. Para nós pegarmos a mesma formatação, você pode simplesmente clicar aqui na coluna, pode selecionar ela assim, e clicar em pincel de formatação. Então eu vou clicar nele aqui e vou colar, ele já vai pegar então a nossa formatação aqui, tá? Sendo que aqui eu vou trabalhar com números, então eu posso vir aqui também e mudar depois essa informação para números, tá bom? Ok, então como é que eu faço para saber a quantidade de pedidos que eu tive apenas quando for Amazonas? Bom, para isso nós vamos usar uma função chamada CONT-C, tá? A função CONT-C é uma contagem condicional, então a gente já está avançando um pouco aqui, tá? Então a gente já está indo um pouquinho mais para frente, ok? O nosso curso a gente vai exibir muito mais passo a passo, mas aqui a gente já está dando alguns cortes aqui para que a gente possa também avançar com relação ao uso do Excel, para que você tenha já esse primeiro contato e saiba de tudo, de um pouco mais do que o Excel pode fazer por você, tá bom? De como você pode trabalhar com ele de uma forma mais profissional. Então você vai dar um igual cont.c. A função cont.c, então ela calcula o número de células não vazias, o intervalo que correspondem a uma condição. Qual é a nossa condição? Que seja igual a Amazonas, certo? Então eu quero saber, eu vou abrir parênteses aqui e vamos ver o que ele está pedindo. Ele passa dois parâmetros. Os parâmetros dentro da função, eles estão sempre separados por ponto e vírgula, como você pode notar aqui. Então nós temos o intervalo e os critérios, tá? Cada uma dessas funções, quando a gente clica sobre ela e dá um F1, você vai aparecer então uma ajuda, onde você tem ele aqui, como ele funciona, tá? Com exemplos, com vídeos, como a gente pode aprender como elas funcionam, tá? Então se você tiver qualquer dúvida, o ajuda demais mesmo, tá bom? Ajuda bastante mesmo. E você também pode clicar aqui em cima, ó, inserir função. Quando ele aparece inserir função, ele vai aparecer dessa forma para você. Ele já vai inserir e já vai solicitar para você, então, quais são os critérios, os parâmetros. Então, parâmetro 1, calcula o número de células não vazias, tá? Determinada condição. Intervalo, é um intervalo de células no qual deseja contar células que não estão em branco. Então, vamos fazer conforme ele, tá? Você pode vir aqui em intervalo, eu vou vir aqui em vendas, e eu quero só contar quantas eu tenho aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, Ctrl Shift seta para baixo. Ele já entendeu, ó. Qual é o intervalo? O intervalo é esse aqui, certo? Eu quero saber quantas vezes aparece Amazonas. Agora eu vou clicar em critérios. Em critérios ele está perguntando assim, é a condição na forma de um número, expressão ou texto que define quais células serão contadas. Eu quero que sejam contadas apenas quando for igual a Amazonas. Então eu cliquei em Amazonas aqui, tá? Cliquei em Amazonas, B7, então ele está dizendo assim, quando for a MMM e for igual a Amazonas. Ele já até mostrou, ó, tem 21 pedidos. Vou dar um OK. E pronto. Ele já apareceu para a gente, então, que nós temos 21 pedidos. E se eu quiser colocar para baixo? Olha, interessante, eu vou deixar ele dar um erro aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ah, mas não deu erro, deu um número. Deu um número. Mas veja uma coisa. Observe aqui em cima, ó. D7 até 1018. Certo? Agora, quando eu faço para baixo, D8 até D 1019. Então ele veio para baixo, o que é errado, porque ele começa aqui, ó, ele começa em D7 e vai até 1018 sempre, tá? Então como é que a gente faz para travar, para ele não mudar quando eu arrastar para baixo, quando eu copiar ele? Para isso você vai utilizar a referência de célula, você vai dar um F4 aqui, tá? E você vai travar eles. Para travar, ele vai ficar então travado assim, ó, com uma interrogação, com um monetário, um valor monetário, um cifrão antes da coluna e antes da célula, tá? A mesma coisa aqui para o final do intervalo. Dando F4 vai ficar travado antes da coluna e antes da linha também, tá?
A única coisa que nós vamos deixar livre vai ser aqui o B7, onde a gente tem o UF. Vou dar um Enter. E agora eu posso copiar e colar eles todos para baixo, sem problema nenhum, porque ele não está movimentando agora. Ele não está movimentando agora ali o nosso intervalo. Ó. Todos estão sempre fixos. Ó. D7, D1018, todos fixos. E agora a gente tem então a quantidade de pedidos que foi feito para cada uma das UFs. Perfeito? Agora eu queria somar a quantidade total de valor que eu tenho para cada uma desses pedidos. Tá? Quantos pedidos foram feitos? Ok. Agora eu quero saber qual foi o valor total desses pedidos. Vou copiar toda essa coluna, vou colar para o lado e vou apagar essa informação aqui abaixo, dar um delete. Tá? Então aqui eu vou colocar como valor bruto. Valor bruto. Tá? E vou clicar 2 vezes aqui para ele aumentar. Tá? Então qual é o valor bruto que eu tenho de vendas que foram feitas para Amazonas, para Bahia, Ceará e por aí vai. Então para isso você vai usar uma função chamada soma-c. Igual soma-c é um pouco diferente do conte-c, como você vai notar. Soma-c. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Soma, né? Adiciona ou soma. Abre parênteses. Ele tem 3 parâmetros para a gente. O intervalo, os critérios e o intervalo de soma. Então, digamos ali, intervalo foi o que a gente selecionou antes, a coluna de UF. Critérios, por exemplo, AM, né, o nome do UF que estamos somando. O intervalo de soma é o que nós desejamos somar. No caso, a nossa coluna de valor bruto. Vou clicar de novo aqui para ficar mais fácil. Ou você também poderia vir por aqui, tá? Vamos fazer por aqui separadinho, porque antes a gente fez por aqui. Vamos fazer por aqui para ficar mais claro para você. Intervalo. Qual é o intervalo que eu estou querendo verificar, ver a condição? Então, vou clicar em vendas. E vou selecionar na nossa coluna aqui que nós temos o F. Ctrl Shift seta para baixo. E agora eu vou dar um ponto e vírgula. Tá? No ponto e vírgula ele vai voltar aqui para critérios, onde a gente vai poder então selecionar qual é o critério que eu tenho. Lembrando que eu tenho que travar aqui o nosso intervalo, né? Vou dar um F4 e um F4 aqui para travar o nosso intervalo. Perceba que antes do nosso intervalo apareceu aqui vendas. Vendas e uma exclamação. Isso significa que ele está apontando para uma outra planilha. Ele está dizendo, olha, esse intervalo aqui da planilha vendas. Sempre vai ter aqui então uma exclamação e o nome da planilha, tá? E depois o intervalo, caso você se refira a uma outra planilha, tá? O intervalo. Então os critérios vai ser igual ao F. Perceba que ele apareceu análise B7, mas você não precisa da parte de análise B7. Por quê? Ele já está se referindo a essa planilha. Pode deixar assim, não tem problema nenhum, tá? Ou você pode vir aqui e deixar somente B7, porque ele está se referindo a essa célula ali, tá bom? Então vai dar a mesma coisa você fazer isso, tá bom? E por fim, então, nós temos intervalo de soma. Ponto e vírgula. Qual é o nosso intervalo de soma? Então, o intervalo de soma, eu vou voltar para vendas. E agora eu vou dar um Ctrl seta para cima. E vou vir aqui no intervalo de soma, que é o valor bruto. A nossa coluna de valor bruto. Ctrl Shift seta para baixo. Vou fechar parênteses. Antes de voltar para lá, muito importante. Antes de voltar para lá, vou dar um fechar parênteses. E vou dar um Enter, tá? Agora, simplesmente, eu vou vir aqui e vou travar. Selecionei a nossa célula inicial, F4 e F4, para quando eu copiar para baixo ele já fazer, tá? Então, veja, 56.044. Ah, isso mesmo. Vou clicar aqui em monetário, para ficar formatadinho, bonitinho. Então, 56.044 foi o nosso valor bruto. E agora a gente tem, então, uma soma total apenas do que é Amazonas. A quantidade de pedidos do Amazonas, o valor bruto por Amazonas. Vou clicar 2 vezes aqui, ó. E automaticamente ele vai vir aqui e vai somar, vai mostrar para baixo os cálculos. Ah, ficou estourado aqui, ficou. Daí você clica entre as duas colunas aqui para ele ter um autoajuste, né? E você tem aqui o total. Perceba que São Paulo está bem maior do que os outros. Perfeito? Então a mesma coisa que a gente fez no outro, a gente também pode fazer aqui, saber qual é o nosso ticket médio, podemos também fazer qual é o nosso total de desconto, podemos saber qual é o nosso valor líquido, tá? Então a gente pode fazer isso tudo aqui também. E, por exemplo, se eu quiser agora saber meu ticket médio, vai ser simplesmente o valor bruto dividido pela quantidade de pedidos. Então, por exemplo, posso colocar aqui, ó, vou copiar essa coluna de novo e vou colar aqui ao lado. Vou chamar de ticket médio, tá? Você pode fazer tanto ticket médio por aqui ou por lá também.
tá? Pode pegar pelo total usando o média C, tá? Porém, o média C ele pode não estar disponível para você, tá? Depende muito da tua versão do Excel, tá? Então, média C. O média C ele vai fazer então a média com relação a valores também utilizando da mesma forma, de forma muito análoga, a função do soma aqui também, tá? Na função que você tem do soma C ali também. Então, para isso você pode fazer aqui então, média C, abre parênteses. Eu vou usar agora esse fx aqui para ficar mais claro para você. Intervalo. Qual é o intervalo onde você tem as células que deseja avaliar? Então, eu desejo avaliar então com as células do F. De novo, eu vou vir aqui na frente, né? Vou selecionar o F. Dar um F4 para travar todo o intervalo, já travei. Os critérios. Quando eu clico aqui, ele automaticamente já vai entender qual é o critério ou a condição que você quer que seja somado. Então, eu quero somar somente quando for igual a Amazonas, certo? E aqui eu deixo solto. Intervalo de média. Clicando de novo em intervalo de média, eu vou voltar aqui em vendas. E agora eu vou selecionar qual é o nosso intervalo de média, tá? Digamos que o nosso intervalo de média de vendas seja aqui do valor bruto também. Média do valor bruto, pode ser? Então, fechei aqui, F4 de novo, e vou dar um Enter. Vou dar um OK, Enter, e vou dar um OK. Já deu aqui 2.678,76. Vou dar um OK e já deu aqui. Quando eu clico duas vezes para baixo, ele automaticamente vai fazer aqui. Lembrando que eu também podia fazer essa soma aqui fazendo igual, né? 56 e 44 dividido por 21 deve dar o mesmo valor, vai dar o mesmo valor também, tá? Mas aqui a gente aprendeu a utilizar então média Cs, conte Cs, soma Cs, tudo junto aqui também, tá bom? Eu vou reduzir aqui um pouquinho para você ver. Então nós temos agora o total, né? Se a gente passar aqui o mouse e verificar o total que nós temos, por exemplo, 3.181,271. Se eu vim aqui somar a coluna de valor bruto, se eu vim aqui, 3.181.271 também, tá? Exatamente o mesmo total que nós temos, então somou exatamente tudo certinho, tá bom? Digamos que eu queira saber agora, quero destacar os valores que são maiores. Então eu venho aqui, seleciono toda a informação que eu tenho, nossa coluna, por exemplo, aqui, e eu quero destacar aqui quais são os maiores valores. Para isso, você pode usar a formatação condicional, tá bom? Na formatação condicional, lembrando que a gente está trabalhando aqui, fazendo de uma forma mais rápida, para você ter um insight aqui de como trabalha e como funciona o Excel, você pode clicar aqui em formatação inicial e pode realçar as células aqui, utilizando que é maior ou menor, etc. Tem várias regras aqui que permitem, então, os 10% maiores itens, 10% menores itens. Você pode usar simplesmente a barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones. Então você pode fazer muita coisa aqui com a formatação condicional. Isso enriquece bastante a tua informação, tá? Um que eu gosto bastante é a barra de dados. Com a barra de dados ele vai criar como se fosse um mini gráfico para você, mostrando então aqueles que são as colunas que você tem, os valores, né, que são maiores para você nas células. Ali você seleciona a cor que você quiser. Pode também você customizar, tá? Pode customizar aqui as cores sem problema nenhum. Basta você vir ali e selecionar então ali em mais regras, e ali você coloca aqui, você tem, por exemplo, São Paulo destacado, né, os maiores valores aqui, e depois você nota aqui como Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, Paraná, e por aí vai. Esses valores ficam destacados de uma forma mais visual para você dentro do Excel. Tá bom? Perfeito? Bom, então era isso que nós tínhamos hoje para passar nessa segunda parte do nosso tutorial, feito? E agora a gente vai conversar mais um pouquinho. Valeu! Então, ao longo desse vídeo, nós continuamos então o nosso guia para iniciantes no Excel. Você aprendeu aqui várias fórmulas, técnicas que você tem dentro do Excel. Espero que tenha te ajudado, tá? E claro, o Excel, ele sempre você vai ter coisas novas para aprender. Tanto é que nós criamos o nosso novo curso, Método FIM, onde você tem um curso Excel básico, avançado 1, avançado 2, com matriz dinâmicas, lógica de programação e VBA. E ele sempre vai crescendo com novos cursos. Além disso, você tem bônus incríveis também. Tudo isso com acesso vitalício. Paga uma vez e tem acesso para sempre, tá? Vale muito a pena, o link está aqui embaixo na descrição. Pode entrar em contato conosco também, tirar qualquer dúvida. Também tem um vídeo onde eu explico exatamente como funciona. É uma formação realmente profissional para você se destacar no mercado de trabalho com essa ferramenta incrível que é o Excel, tá bom?
Bom, então sem mais, peço que você deixe o like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.